Que bom, hein, que a gente está aqui de novo. Estamos dessa vez... gente, eu vou logo falar no início do episódio, se eu me emocionar, é isso mesmo. Vai. Porque é a parte da minha vida, isso daí, assim. E que eu tenho muito orgulho de mim por não ter desistido. Muito orgulho de mim por não ter fraquejado. Porque eu podia, eu tinha essa liberdade. Mas o maior orgulho que eu tenho é de ouvir até o último suspiro, eu te amo. Então, eu desejo a vocês que depois desse podcast, vocês se animem, inclusive a entrar na comunidade. Nós estamos falando da comunidade Bengalas. Por falar nisso, vocês sabem que trocou a plaquinha dos idosos? Você sabia disso? Não, Idosos ainda não. era aquele negocinho assim, ó. Aquela coisa toda de bengalinha, toda Aquele agora. símbolo da bengalinha. O símbolo de uma pessoa com 60 anos assim, não dá. Agora 60 anos é assim. E a bengala a gente só usa caso a gente precise mesmo, porque até os 100... não precisa de bengala, não é isso? Então, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre os nossos idosos, nossos pais, nossos avós, nossos tios. E trouxemos aqui Marta Castro, que ela vai... Chama Castro ou chama Luzbel? Castro. Profissionalmente é Castro. Tá certo. Luzbel socialmente. Tá bom. Então, a gente trouxe... Martinha aqui para que ela falasse com vocês qual é o trabalho que ela está fazendo. Mas para mim e para Paula vai ser muito importante isso, porque nós temos muito a dizer. Eu, porque já vivi, eu estou e Paula vivendo. está vivendo. Então, eu acho que a gente vai fazer uma troca para você, porque você também vai viver. Marta, tá bem-vinda. Hoje a gente vai falar de um assunto super importante, que é o envelhecimento dos nossos pais. Isso. Né? Então, pega todo mundo ali naquele cantinho, né? Ou de saudade, ou de vivendo isso ainda, né? Isso. Fala um pouquinho da comunidade pra gente. Então, de você, né? Obrigada pelo convite. Sempre é importante trazer esse tema, porque a gente está vivendo aí, as pessoas vivem isso, né? Quem não vive isso, infelizmente, é porque foi antes já ou perdeu seus antes. E a tendência é que as pessoas vivam isso cada vez mais, porque a população está envelhecendo, a pirâmide etária brasileira está se invertendo, então vamos ter cada vez mais idosos. E ainda estão ficando longevos, né? Eles ainda são resistentes aí. Você falou da plaquinha, realmente a plaquinha é considerada oficialmente idoso no Brasil a partir de 60 anos. E aí, nesse sentido, eu sou até casada com um idoso, posso dizer assim, que é super jovial, né? Mas, quando a gente fala do idoso longevo, e esse idoso de 80, 90, 100 anos, aí a gente já começa a falar de um idoso que requer um cuidado, uma atenção diferenciada. Claro, tem as exceções, mas a maioria, assim, por mais que a medicina tenha avançado... E a gente está vivendo, em paralelo a esse fenômeno do envelhecimento, um outro fenômeno que é os filhos saindo mais tarde de casa. Tendo filhos mais tarde também. Filhos mais tarde, a gente para mais tarde, os filhos ficam mais em casa. As famílias são menores, porque no passado tinha aquelas famílias enormes. 7, 8 filhos. Você conseguia dividir né, as coisas. Ou não. Definia uma pessoa. Uma pessoa, geralmente a filha, a mulher que não casava, ia cuidar desses idosos. Aconteceu com meu avô, isso aí. Minha tia que ficou, minha tia Andi foi que cuidou do meu avô até o final dele, e ela sozinha não casou e ficou ali. Meu pai tinha um roubo. Mas não casou porque não quis ou não casou porque... Não teve casou que cuidar do seu porque avô. não quis. Ela teve, eu acho que um amor aí que não deu muito certo e foi ficando. E ela estava gostando dessa história dela ser solteira, viajar o mundo todo, fazer tudo isso. Mas meu avô ficava com ela. Aí meu pai fez, sabe o quê? Meu pai decidiu, eram, né, 6 irmãos. Cada filho ficava 2 meses com meu avô. 12 meses, 1 ano resolvido, de meu avô curtindo um pouco da família inteira. Isso era maravilhoso pra gente aqui em casa, porque a gente adorava fazer isso com meu avô, era uma farra quando meu avô estava aqui. Em outras casas talvez não, porque pode ter apertado. Seu avô gostava também, né? Meu avô adorava, meu avô adorava. Ficar mudando de pinga-pinga. Ele adorava. Por exemplo, meus pais não maioria gostam dos de sair idosos de não casa. gostam.
Minha Não mãe foi gostam passar o São também, João não. comigo no dia seguinte, em Praia Quero do ir Forte. embora. Pediu para voltar, porque o colchão não é o colchão É, dela, a poltrona não é é. a poltrona dela e incomoda. Mas a gente está vivendo, sim, essa situação. E aí surge um outro fenômeno aí, que é a chamada geração sanduíche. É isso que eu ia te perguntar. O que é? Tô doida pra saber o que é geração sanduíche. Ela já me incluiu nessa geração. Geração sanduíche é a geração das pessoas que estão agora nessa faixa dos 40 aos 60 anos, que são pessoas que estão, ao mesmo tempo, cuidando dos pais, que estão vivendo mais, cuidando dos filhos, que tiveram mais tarde e ainda muitas vezes ainda estão em casa, às vezes cuidando de neto. Eu tenho uma filha em casa, um filho casado, tenho neto, tenho pet, trabalho, estudo, que eu resolvi estudar, fazer uma segunda graduação e ajudo a cuidar de meus pais. Então, por que sanduíche? Porque a gente está esmagada, né? E o interessante é que a maioria dessas pessoas são mulheres. Sim. Porque o cuidado geralmente recai sobre a mulher. E também, o que está se estudando hoje é que essas mulheres estão em sofrimento. Então, assim, essa resiliência, Mônica, que você falou, esse cuidado, isso é lindo. Agora, a gente também não pode romantizar demais esse cuidado, porque não é fácil. Não é fácil. Tem horas que essas mulheres não sabem para que lado vão e a gente ouve depoimentos muito impactantes, porque isso começa a atrapalhar na relação com É por isso que eu perguntei da sua tia. Ela não casou porque ela não quis ou ela não casou porque ela teve que ficar ali tomando conta e não tinha opção, não tem vida social, não tem nada. Os irmãos não permitiriam isso, não. Ela que foi... Nesse caso específico, porque em outros tem gente tantos, que não tem opção, no né? passado, o que acontecia era assim, aquela que não casou por algum motivo, naturalmente ficava com os pais. E agora você tem essas famílias menores, essas mulheres que ainda estão ativas no mercado de trabalho, com 1000 outras demandas, num mundo que é outro. É isso aí. Que não é o mundo do passado, é um mundo onde a gente trabalha 24 horas porque está com o celular na mão, onde a gente não se desloca com facilidade como no passado, porque tudo tem trânsito, pelo menos nas grandes cidades. E essas mulheres estão adoecendo. Elas estão adoecendo mentalmente, estão adoecendo fisicamente, estão adoecendo financeiramente, porque ainda existe a questão financeira. Então, são muitas coisas envolvidas nesse assunto e a comunidade Bengalas nasce para acolher esse sofrimento, esses desafios. Não assim, a gente... Pelo menos quem está na comunidade também não desistiu, também persevera. Claro, eu achei bonito aquela coisa, cuidar de quem cuida. Né? Então, vocês dão um apoio para aquela pessoa que está passando por isso, que cuida de alguém, né? Então, é cuidar de quem cuida. A comunidade Bengala não cuida do idoso, dos nossos pais. A comunidade Bengala cuida da gente. E a gente precisa dizer... Tô precisando de ajuda, porque a gente sempre está. Nunca é fácil. E não é o cuidador contratado também. Posso inscrever a cuidadora do meu pai? Não, gente. Aqui é filhos e filhas de pais idosos. Não é ensinar a trocar fralda. Né? Às vezes tem algumas pessoas que não são exatamente filhos de pais idosos, mas, por exemplo, eu tenho membros que cuidam da sogra. Sim. E a mulher também tem isso. Cuida da sogra, da tia. Isso. Tem uma grande amiga que faz parte da comunidade, que já tinha perdido os pais, ela estava na comunidade pelo cuidado com a avó. Então, a gente acolhe esses familiares de idosos para... E acolhe como? Tipo assim, eu tô precisando de ajuda, eu vou lá. Qual é esse acolhimento? Qual é esse abraço que vocês dão? Então, a gente tem algumas ações, né? Não, é uma iniciativa, não é uma instituição, não é formal, é uma iniciativa que tem algumas ações. A primeira ação criada foi um grupo de acolhimento. Então, a pessoa pode fazer contato com a gente pelo Instagram, que é o comunidade_bengalas, e dizer eu gostaria. Toda terça, a gente abre um Zoom, ou seja, virtual. Temos pessoas de outros países. Toda terça, que horas? De 7h30 às 9h. Tá no meio do podcast, viu? Vocês depois de Bengalas vão lá. Da noite. Depois do Bengala, vocês vão direto pro YouTube ver a gente, viu? Lá. E aí, é terça-feira, de 7h30 às 9h, eu abro um Zoom
A troca de experiências, a gente troca experiência, a gente se acolhe. Isso é fantástico. Né? Desde dar risada, chorar, claro. contar história. Sim. É um grupo de acolhimento. E tem a experiência do outro serve, né, pra gente. E o nome é comunidade, porque a gente quer criar esse senso de comunidade. Sim. O que é a comunidade? É que tem alguma coisa em comum. Que você não está sozinho, você não está passando algumas por pessoas isso fazem isso, passam aí, isso com você. Essa foi a primeira ação. Depois dessa ação, eu resolvi convidar para os encontros alguns profissionais, geriatra, psicólogo de idosos. E às vezes tinha conflito de horário. Marta, adoraria ir, mas não posso nessa terça, né? Não posso de noite. Aí veio a ideia do podcast. A gente tem um podcast que está no YouTube também, Comunidade Bengalas, e está no Spotify. E esse podcast, eu entrevisto essas pessoas. E a ideia do podcast foi levar também conhecimento, porque uma das formas de amenizar o sofrimento é ter conhecimento. Claro. Então, se eu não sei como lidar, se eu não sei onde encontrar, se eu não sei quem procurar, para melhorar. Exatamente. Claro. E aí, eu não sou uma especialista, eu sou uma facilitadora, né, uma acolhedora. Perfeito. Eu trago os especialistas, entrevistas, já foram gravadas 2 temporadas, a gente está se preparando para gravar a terceira e tem entrevistas muito interessantes, desde o cuidado do ambiente do idoso, aí o que fazer quando ele está nervoso, o que fazer quando está parado, enfim, vários profissionais. Sim, perfeito. Essa foi outra ação. Aí, bom, meu canal de comunicação com as pessoas era o Instagram, e eu resolvi fazer no Instagram, além de divulgar o podcast, os encontros, uma curadoria de notícias sobre geração sanduíche e idosos. Então, às vezes, saem benefícios. Agora mesmo está em tramitação um projeto de lei para cuidadores parentais. Então, as pessoas que deixam seus trabalhos para cuidar... Para ter uma ajuda do governo, isso é importante. Então, assim, essas coisas que vão acontecendo, a gente seleciona de fontes seguras e coloca no Instagram. E para fechar, a nossa 4ª ação, acabou que, naturalmente, essas pessoas dos grupos de acolhimento foram se conectando e a gente criou um grupo de WhatsApp que também é muito bom, porque é aquele grupo que a gente se ajuda na hora da necessidade. Isso que eu ia falar, uma coisa mais imediata, né? Imediata, não precisa esperar a terça. Então, gente, a cuidadora de minha mãe pediu demissão, alguém tem um cuidador? Gente, passei na farmácia tal, tinha promoção de fralda geriátrica. E até quando querem, né, disponibilizar, alguém lê um artigo bacana, quer que eu ponha no Instagram, aí me manda pelo grupo e a gente vai se ajudando. Então, hoje são essas 4 ações que nós temos, mas, para mim, o grupo de acolhimento é muito especial, porque esse é o momento, assim, de olhar, não estou só, e a gente poder botar para fora, sem ser julgado. Eu me lembro muito que... Porque quando você cuida de um idoso, ou você traz ele para morar com você, ou você vai morar com ele, para ter ele ali... Ou, quando você está na sua casa, você está devendo estar com ele. Quando você está com ele, você está devendo estar em casa. Então, assim, você está sempre devendo. Sempre com aquela sensação, ai, meu Deus, estou deixando minha família. Ai, meu Deus, estou deixando minha mãe. Primeiro que eu acho que a gente tem que tentar, através, inclusive, dessa comunidade, tirar um pouco dessa culpa. O que eu penso muito e eu fico muito... Eu vou chamar de decepcionada. Com pessoas que acham que não precisam cuidar dos pais. Sabe? Que não dão atenção, que não dão um telefonema, que não querem saber de nada. Os pais estão ali, porque eles vieram para fazer. E eles também passaram por sacrifício para cuidar da gente. Ah, mas meu pai não era um pai tão legal. Desculpe. Ele tá ali e você tá podendo ajudar uma pessoa. Agora, ninguém diz que isso é fácil. Aí você precisa cuidar da sua cabeça, chamar seu companheiro ou companheira, ou seu filho, ou seus amigos e dizer, porra, Paula mesmo faz isso comigo. Pai, minha mãe hoje... Aí a gente conversa, fala tal, não sei o que lá, vai lá, leva um negócio pra ela e tal. Aí eu pergunto, e como foi? A gente tem que incentivar e tentar dividir, né? Que é isso que eu acho que você tá fazendo. Mas qual você acha que é o maior problema que essa comunidade enfrenta, assim? O que é que você mais ouve falar? Então, a culpa é um ponto, assim, básico. A maioria de nós sente culpa,
por isso, porque quando está dando atenção aos pais, não está dando atenção à família, quando está dando atenção à família, não está dando atenção aos pais, e a gente onde é que fica, precisa se cuidar, ainda precisa estar linda, produtiva, né? A culpa é muito forte, e aí o que eu sempre trago também, emergem essas questões familiares, elas vêm muito fortes, né? O irmão que não ajuda, a irmã que não cuida, e aí as dores do passado que voltam. Então, esse é outro ponto que a gente trabalha bastante. Eu que não tenho mais pai nem mãe, posso entrar nessa comunidade aí para ajudar as meninas? O que eu acho assim, é que você não pode julgar o outro, né? Você não pode julgar o outro. A pessoa vai agir do jeito que ela tem que agir. E vai dar o que ela tem que dar, mas não pode largar o pai. Hoje, inclusive... Não é que não dá para julgar. Não pode hoje largar. É obrigação legal cuidar, mas não é obrigação legal estar. Você pode dar outras formas de cuidado, né? Botar lá um cuidador, dar um dinheiro. Aí a gente tem essa ideia, né, de que é o certo, né? É dar atenção, é dar carinho, retribuir, que nem sempre é uma retribuição, porque às vezes a pessoa isso que eu acabei de falar. Por isso que eu tô falando, a gente não pode julgar, a gente sabe a história. Agora, eu resolvi, aos 49 anos, estudar psicologia. Estou me formando agora no fim do ano com 53. E uma coisa que a psicologia me ensinou foi isso, Paula, não julgar, né? Porque eu estava mesmo almoçando há pouco com uma amiga, ela falava da irmã que mora fora, e falando da ausência, mas ela falou assim, no final, mas eu sei que ela está ausente porque ela não suporta o estar presente. Então, às vezes a gente julga como um descaso, mas é demais para a pessoa. Tem os casos de descaso. Demais mesmo. É que eu falo, meu irmão também passou por isso. Meu irmão, Mário César, ele tinha muita aflição quando meu avô vinha para casa. Isso era nítido, porque a gente procurava o Mário César, ele nunca estava. Mas ele era muito carinhoso com meu avô, mas ele não aguentava ver meu avô assim, frágilzinho, enquanto eu estava achando aquilo uma delícia, porque ele queria tudo comigo, se apoiava em mim, e eu ia fazendo aquela brincadeira com ele, que o meu departamento era de animação. Mário César não aguentava fazer isso, então ele saía muito porque não aguenta, e é um cara extremamente amoroso, sabe? É uma coisa que as pessoas também têm que respeitar isso, né? Eu tenho um irmão, graças a Deus, só somos dois, que é muito participativo, ajuda demais com meus pais, mas, por exemplo, eu tenho mais sangue frio que ele fica mais nervoso com as coisas, né? E tem horas que eu me pego tendo que olhar meus pais e olhar para ele, né? Mas assim, por que vem isso? Cada um lida de uma forma. Porque quando a gente está lidando com os idosos, não é só lidar com o idoso naquela demanda dele. Você lida com uma série de questões subjetivas. Por exemplo, você lida com a sua própria perspectiva de envelhecimento. Então, você olha uma mãe, né? No meu caso, minha mãe teve 3 cânceres. Aí eu me pergunto, será que eu vou ter câncer? Será que eu vou ter também? Tem que fazer mapeamento genético. Posso fazer reposição? Ainda tem isso, viu? Muitas de nós ainda, para completar essa salada de fruta... Estamos numa fase... menopausa. Eu falei isso para Paula, a gente agora é guerreira demais, gente. Então, não é fácil para a gente, não. Não é fácil. Aí tem essa questão de olhar para isso e lidar com o nosso processo de envelhecimento, e a outra lidar com a perspectiva da perda. Porque é um luto em vida. E principalmente nos casos que as relações são boas, né? As relações de amor, de gratidão. Você olhar para aquela pessoa tão importante, saber que amanhã ou depois ela pode não estar mais ali. De novo, não estou falando desse idoso jovenzinho de 60 que ainda claro que precisa o idoso de cuidado. longevo, né? Então, você chega aí na fase dos 80, 90... muitas vezes com comorbidades. Uma coisa que está acontecendo muito é demência. Eu conto assim, na minha rede de relação próxima, e eu sou uma pessoa de muitos conhecidos e poucos amigos, mas 10 pais dementes. Na minha rede de relação, quer dizer, 9 pais e uma mãe. Então, assim, isso é muito doloroso, gente. Muito. Essa parte aí... Mas sabe o que eu acho mais também um pouco complicado? É você aceitar a escolha do outro. Porque tudo é escolha na vida. E eu acho assim, hoje, com o tempo, você, na verdade, você colhe o que você planta. Então, foram escolhas feitas que hoje a pessoa está colhendo. Então, por exemplo, eu vejo minha mãe. Minha mãe está na posição que ela está hoje por escolhas dela.
E eu olho aquilo e falo, meu Deus, como pode? Hoje eu não me sinto mais assim. Mas eu me sentia assim, eu tinha... me dava desespero de ver que ela estava se colocando numa situação daquela. Que ela tá naquela situação hoje, porque ela escolheu estar ali. Então, eu fico, como é que pode? Ela sabia, será? Que ela... Mônica, todo mundo sabe que se você não faz uma atividade física, que se você não cuida, porque não sei o quê, você vai acabar. E eu, há 15 anos, eu falava, mãe, vamos fazer vai caminhar. Falei, você vai parar numa cadeira de roda, vamos caminhar, você vai... Dito e feito, não fez nada, entra por aqui, sai por aqui. Não fez, opção dela, beleza. Mas hoje, tá colhendo os frutos, tá passando pelas consequências. E assim, esse tipo de sentimento que a gente tem em relação aos nossos pais, que é muito difícil de trabalhar também. Sim. Né? E tem exemplos ótimos, você fala assim, putz, eu vou fazer isso, minha mãe foi um exemplo disso. E outros você fala assim, mas eu não quero ficar assim. Né? O que você falou, é você ver, é você aprender também a maneira de como que você pode melhorar para também não chegar naquela situação. Por causa dos seus filhos, que vão acabar eles cuidando de você. E os filhos que também são cada vez menos, né? Então a gente não quer dar trabalho. Essa geração, a geração dos nossos pais, não se preparou para a velhice. Então a barra está pesada. Talvez seja mais fácil, né, também, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. Ninguém me disse envelhece. Eu topei com minha mãe tendo um AVC. E aí, quando eu entendi, minha mãe era uma senhora, uma velha, que eu não sabia o que ia fazer a partir daquele momento na rua. Então, naquele momento, eu descobri que eu tinha que cuidar da velhice de minha mãe. Entendeu? Então, isso é E ela nunca me disse, olha, quando eu ficar velhinha, porque eu digo aos meus todo dia, quando eu ficar velhinha, seu pai, quando ficar velho, vai ficar assim, ó, e tal. E a gente brinca com isso para eles entenderem que pelo menos um alôzinho eles vão ter que me dar, entendeu? Mas meus pais não fizeram isso, é isso que você está falando. E a geriatra que eu entrevistei, ela trouxe uma coisa muito interessante. Quando a gente... numa tendência natural da vida, né? Você casa ou você sai para morar sozinho, você não vê esse envelhecimento acontecendo no dia a dia. Até porque os encontros, geralmente, já encontrou para quê? Vamos almoçar fora. Encontrou para... sei lá, dar um passeio, encontrou no aniversário. Você não está no dia a dia. No dia a dia. E, às vezes, a gente até tem dificuldade. Minha mãe, quando começou a sinalizar as dificuldades de meu pai e minha mãe, eu achava que era birra, porque eu não via isso quando saía para almoçar fora. Mas falar, sua mãe tá bambeando ao andar, né? Seu pai tá esquecendo as coisas. Eu falei, que nada, tá ótimo. Mas vá conviver para você ver. E aí, quando vem uma coisa mais grave, é que a gente se dá conta de que envelheceu. E acha que envelheceu de um dia para o outro. Não é? E o tempo não volta. Chegou não ali, é dali para frente. E aí, ainda tivemos um outro agravante. Olha quanta coisa eu estou colocando nisso. Quanto precisa trabalhar as emoções dessas pessoas, que foi a pandemia. Que pegou nossos idosos ladeira abaixo. A gente empurrou ladeira abaixo. Foi muito sofrido para eles. Então, a gente está vivendo um momento muito especial da história, né? Que é esse momento da geração sanduíche, do envelhecimento da população e todos esses desdobramentos. E que está requerendo da nossa geração um esforço muito grande. E se a gente não cuidar, a gente vai antes deles. Que é um olhar diferente, é um olhar de percepção para poder a gente também passar para as gerações que vão vir. Preparar os filhos. Né? Agora, qual é esse caminho, hein, Martinha? É um psicólogo? A gente vai em busca de alguém... além da rede, né? Porque a rede é fantástica, porque você fala, como nós estamos fazendo aqui, nós estamos na rede aqui, né? Queria avisar que isso aqui é uma rede também. Mas o que eu digo é assim, a pessoa, você indica, é indicado que nós, filhos, que estamos passando por isso, devemos recorrer a psicólogos, a terapeutas que nos ajudem a levar isso adiante. Você acha que acontece, que existe? Eu sou suspeita, porque eu recomendo terapia para todo mundo, eu né? Também. Mesmo que não tem problema, vá se conhecer. Isso. Mas sim, eu acho que a terapia ajuda muito. A minha, particularmente, foi fundamental. Pronto, era isso que eu queria saber. Para eu estar nesse centramento, para eu transformar um momento difícil e sofrido em algo produtivo, né? Que a comunidade, na verdade, surge a partir da minha demanda. Quando eu comecei a me sentir só, olhar para um lado, olhar para o outro, aí eu comecei a falar. No momento que eu começo a falar, e o outro fala, eu também estou passando. Né? Aí eu falei, gente, vamos conversar sobre isso? Vamos, eu estou pensando em botar um grupo, eu quero.
E aí, a terapia ajuda muito. Agora, tem gente que tem resistência à terapia, e aí o legal do grupo de acolhimento, que não é terapia, mas é terapêutico, já dá uma ajuda. Isso. E tem uma coisa, Mônica, que me preocupa muito. Eu acabo ainda trabalhando no Bengalas com um grupo muito privilegiado. Sim, é isso que eu ia comentar agora. Muito privilegiado. E quando eu olho, recentemente, o Profissão Repórter da Rede Globo fez uma matéria sobre cuidadores parentais e entrevistou uma classe social que passa por mais dificuldades, e o que a gente vê são mulheres que têm que largar seu emprego para cuidar do pai, da mãe, porque não tem. Claro. Né? Ela perde suas relações familiares. Outro dia uma virou, estava dando um depoimento e disse: eu perdi meu marido, consequentemente eu perdi minha casa, porque a gente separou, teve que vender o apartamento e dividir por 2, e o dinheiro que ficou é pouco para... Perdi minha casa e perdi meu trabalho, porque eu estava dando tanta atenção à minha mãe. E ainda tem isso, né? A gente tem, por lei, direito de levar o filho no médico, na escola, mas não tem de levar o pai e a mãe, e a gente está precisando levar. Então, a mulher sai do trabalho para acolher os pais, ela começa a ser mal vista. Ela falava assim, eu não tenho vida, né? Ela chorava e falava assim, eu não tenho vida. Minha vida acabou. Eu pedi demissão de um trabalho por conta disso, sabia? Que logo quando minha mãe começou, eu tinha que levar minha mãe ao médico e tal. E aí, mas toda hora você tem que levar sua mãe? Como toda hora? Se a pessoa tá doente, tem que levar ao médico. Mas é que eu falo. Privilegiada. Foi uma opção sua. Foi uma tem gente que não tem opção. É isso que eu tô dizendo. Agora, o privilégio Marta, além foi do apoio emocional, a gente tava falando dessa possível lei que vai vir para dar uma ajuda aos cuidadores, né, de idosos. Existe também uma parte estrutural que poderia ser feita também, né? Que eu estava lendo essa possibilidade de ter centros de acolhimento ou dia ou por noite, né? Tipo, da opção de você poder deixar o seu idoso, não é uma casa de repouso, né? Como é que chama hoje em dia? Casa de repouso? Asilo. Não é instituições de longa... não é asilo mais. Instituição de longa permanência de idosos. Não é uma coisa assim, você não vai lá... Mas uma coisa que você possa, por exemplo, vai sair para trabalhar, vai deixar o seu idosinho ali, vai buscar no final da tarde ou à noite, que é um período mais complicado também à noite, né? Porque a pessoa trabalha, de repente, durante o dia, precisa dormir à noite e não dorme, porque o idoso também não dorme. Então, uma ajuda estrutural nesse sentido seria muito bom, né? Sim. Na verdade, já estão surgindo lugares assim, mas, de novo, para quem pode pagar. Então, mas deveria ser política pública. Vai ter uma hora que, por bem ou por mal, os governos, nas suas 3 instâncias, né, municipal, estadual e federal, cada um com suas responsabilidades vai precisar olhar, porque a gente não tem nada favorável ao idoso. Por exemplo, uma coisa que dificulta ser filho de idoso no Brasil é que eles ficam muito em casa. A gente tem medo que saia. E na medida que a gente protege que ele saia, porque a calçada não é adequada, porque pode ser assaltado, porque o transporte, você não confia nem no Uber. Quanto mais pegar ônibus, a gente vai trancafiando eles em casa e eles vão envelhecendo mais rápido. Porque vai perdendo a atividade mental, a atividade física, vai... Aí você vai viajar para a Europa, para os Estados Unidos, vai para os parques, você vê idoso no museu, idoso nos parques de diversão. E aqui a gente não tem. Então, desde essas questões mais de acesso, segurança, até assistências mais especializadas, como a que você falou, Paula, de ter aí um centro que... Como uma creche, né? Tem creche municipal, gente, você tem deixa creche a criança... cachorro, pelo amor de Deus. Precisa ter as creches de idosos. E assim... a gente também tem situações, né? Porque, por exemplo, para frequentar uma creche de idoso, digamos, estou chamando creche de idoso, mas é um lugar que ele possa passar o dia, ele precisa ser minimamente funcional, lúcido e orientado, Era né? isso que eu ia dizer. E a gente tem as situações onde a pessoa, como eu falei, hoje o que está assolando são as demências. Tem questão da demência, né? E ficou velho, demencia, né? E você acha que a pandemia... tem uma culpa nessa demência que como você falou dos casos, tantos casos de demência, assim, você acha que a pandemia deu uma... Eu não sei, eu acho que a pandemia afetou emocionalmente todo mundo. As demências, elas têm um fundo biológico mesmo, né? Cada uma com Será sua que a gente origem. ouve mais falar isso do que ouvia antes?
Mas, assim, Por o que isso... acontece é porque estão vivendo mais. Estão vivendo mais tempo. E a gente tem essa preocupação, né? Por exemplo, no passado se morria de quê? As infecções que matavam rápido e os ataques cardíacos. Hoje, com os remédios para colesterol, vai se prolongando. Hipertensão, a vida vai prolongando. Diabetes. Olharam para isso. E a gente se depara com esse novo desafio, que é a saúde mental. Porque o cérebro vai... Também, né? Também vai deteriorando. Então, de novo, tem aquelas pessoas... minha mãe viveu 100 anos lúcida. Massa! Né? Minha sogra tem a idade de meu pai e viaja para a Índia todo ano sozinha para meditar lá em Saibaba. Mas ela é uma exceção. Porque o meu pai, que é da mesma idade dela, tem dificuldade de locomoção. Claro. É hipertenso, é cardíaco e requer uma série de cuidados. Então, a gente está vivendo isso. Se olhou para um lado, não se olhou para o outro, e hoje a gente não tem solução ainda para as demências. Mas há de vir, espero que sim. A pandemia, como você falou aí, tirou o idoso de um convívio. Porque, por exemplo, mais uma vez falar, meu pai ficava aqui na sala, você se lembra? Sim, ele ficava aqui, todo mundo entrava, saía, cachorro, parará, ele dava conta, assistia televisão e parará. Pandemia, quarto. Pandemia, quarto, era tudo vedado, só entrava cuidador ali, nem eu. Então, foi um negócio bem complicado, porque Arthur trabalhou todos os dias. Então, eu estava com Arthur, que estava numa escola de polícia. Então, ele na Cadepol, na época, em contato com toda aquela quantidade de pessoas, vinha comigo. Eu tinha que escolher, eu ia me isolar de meu marido ou de meu pai. Como meu pai tinha outras pessoas que eram as cuidadoras, eu aí deixava, falava de vídeo com ele, você me abandonou aqui, parará. Mas ele saiu daqui. E depois ele não quis mais voltar. Ele quis ficar no quarto dele. Entendeu? Então, isso daí foi uma coisa que eu acho que aconteceu com muita gente na pandemia. Porque o medo que a gente tinha, né, de que acontecesse... Imagina, meu pai aqui na minha casa comigo e pegasse Covid, eu acho que eu não sei nem o que acontecia comigo. Agora, Marta, comigo. você acha que a gente tem um excesso de zelo com os nossos idosos? Porque quando eu vejo assim, Europa, Estados Unidos, eu não vejo essa coisa dos filhos tão assim colados nos pais. Existe, obviamente, uma estrutura governamental para esses idosos, né? Que eles têm esse apoio de diversas maneiras. Mas eu não vejo essa coisa que a gente tem aqui com os nossos pais lá fora. Eu falo isso pela sogra da minha irmã, que, nossa, 92 anos de idade, morava sozinha e tinha 2 ou 3 vezes por semana uma pessoa do governo que ia lá ver se estava tudo bem, se estava, tipo, literalmente estava viva ou estava morta. E o filho mora longe, não sei o quê. Não é essa coisa toda que a gente tem com os nossos pais. Você acha que existe essa diferença ou é uma coisa... Não, existe. A gente, culturalmente, tem uma série de preconceitos. Mas é também porque a estrutura contribui, permite, né? A estrutura lá permite dar mais essa autonomia, essa liberdade. Daqui, não. Mas tem, por exemplo, a gente tem preconceito com instituição de longa permanência de idosos, porque tem aquela imagem do asilo que maltrata e do abandono, e não é assim. Você tem hoje, principalmente no sul do país, instituições muito boas, né? Infelizmente ainda para as classes sociais privilegiadas, mas que são muito boas, dão um cuidado enorme. Aí, claro, vai ter filho que larga lá e não aparece, isso não é legal, pelo menos, né, no meu ponto de vista, e outros que vão deixar lá e a pessoa vai achar ótimo, que a pessoa vai conviver com outros idosos, você vai trabalhar em paz, sem culpa, porque sabe que a pessoa está assistida. No fim das contas, o custo é até mais baixo, porque manter a estrutura em casa, a depender da situação da demanda alto, do idoso, é caríssimo grana. também. Então, assim, eu acho que a gente tem, sim, essa dificuldade, essa superproteção. Um pouco, né? E o que chama a atenção é que, às vezes, essa superproteção ela é tanta que atrapalha o processo de envelhecimento, porque a gente vai e faz, não lava o prato não, que é perigoso. Só que lavar o prato é importante para que, se a pessoa quer lavar o prato, você tem que olhar para o chão não ficar molhado, não escorregar. Você tem que estar ali, dando vestir sua roupa, fazer as coisas normais, escovar seu dente. Exatamente, fazer mas a tudo. gente começa a proteger que o idoso não pode fazer nada. Resultado, ele vai enferrujando. Quando eu falo enferrujando, isso mesmo, vai perdendo mesmo musculatura. Mobilidade, musculatura, que é outro problema
fortíssimo na velhice, que é a sarcopenia, a perda na massa muscular. E vai perdendo também a atividade cerebral. Então, eu aprendi tudo isso nas entrevistas, gente, que eu fiz no podcast. De novo, eu não sou especialista, mas eu trago essa informação, eu busco quem sabe para levar para esses filhos, para dizerem, gente, a gente precisa também ter um pouco de bom senso nisso, porque não dá para também cercear o idoso de tudo. Né? E isso vai deprimindo também. Então, porque tem aquela coisa do sentimento de, pô, você acha que eu não sou capaz? Sim. Eu consigo fazer, eu sei fazer, eu posso fazer, né? Isso. E minha mãe hoje está na cadeira de roda, ela fala, mas por que eu não posso me levantar e ir ali? Aí você responde o que a ela? Mãe, você não consegue. Você tem seus problemas. Você acha que você consegue levantar e ir andando até ali? Não. Então, por que ela caiu? Porque ela foi tentar levantar. Meu pai caiu também. Mas aí, por exemplo, aonde? Ela pode não vai aonde, vai aonde, mãe? Eu falei, você tá caindo de madura, velho? Não. Você tá caindo de madura, velho? Você levantou pra ir aonde? Eu queria ali mexer no armário, mas falei, você não fica em pé. Pede pra moça te levar. Mas aí, por exemplo, nesse caso, ela já não anda e realmente não tem como. Mas se ela é lúcida e orientada, você pode dar a ela opções, porque às vezes a gente chega e fala, não, tem que comer isso, né? Tem que assistir aquilo, tem que... E não é assim, né? Exatamente. Dá uma sensação, gente. Eu me lembro muito Era Adriano Gordilho, que era geriatra do meu pai. É de meu pai. E Adriano dizia... Eu chegava lá com meu pai, queria botar meu pai assim, ele... Saia. Aí eu, saia da sala que a minha conversa com ela. Aí eu dizia, dizia, meu Deus do céu, vai conversar com meu pai, pelo amor de Deus, você vai perguntar. Eu ficava com medo dele embaraçar meu pai, porque meu pai raciocinava mais rápido do que eu conseguia falar. Então, você perguntava uma coisa, ele sabia, não conseguia. Quando ele ia responder, você dizia, não precisa dizer não, doutor Mário. Ele aí já ficava uma onça porque ele não conseguia. Então tinha que ser alguém com muita paciência. E eu, com medo disso não acontecer, né? E doutor Adriano não precisa dizer que tira de letra tudo aquilo. Mas ele dizia, o doutor Mário tem que fazer tudo aqui. Ele tem que fazer as coisas agora. Quem manda? Quem é que manda, Mônica? Ele fazia de propósito. Quem é que manda naquela casa? Eu digo, meu pai, é óbvio. Aqui só vai se fazer o que ele quer. E eu dizia isso aos cuidadores. Dizia, quem manda aqui, se ele disser ele quer fazer isso, se vocês acharem que é alguma coisa que não deve, vocês me falam. E aí a gente vai tentar negociar. Por quê? Porque eu não queria tirar o bastão da mão dele, né? Porque você já joga lá. Já é duro você chegar no meio E aí eu acho que isso deu bem certinho, assim, porque ele ficou se achando que ainda mandava um bocado de coisa. Não, e assim, a gente, claro, tudo que vai comprometer a segurança, você intervém. Mas outras coisas é importante deixar. Inclusive, uma discussão que se tem muito também nesse momento da vida os prazeres versus o que seria o certo. Boa, né? Martinha, então, boa. a pessoa tá lá com 90 anos, quer comer o docinho dele, quer tomar o vinhozinho dele, né? Sabe, tem umas coisas que... Meu pai pedia pra comer acarajé. Tudo bem, não vai comer acarajé. Agora. Não vai ser todo dia, mas um dia que ele disser, vai buscar agora mesmo, porque, poxa, vai ficar com muito controle nessa altura da vida. Você ainda tem que cessear todas as coisas que você tem que fazer, até... mas aquilo ali pode fazer mal. 9,5, linda. Que mal é que vai fazer? Entendeu? Ele já vai passar mal com aquilo. Paciência, ele vai passar mal amanhã com alguma outra coisa. Mas agora, naquele momento, ele tem o prazer. E a gente não precisa ser acarajé todo dia. Obviamente que eu tô dizendo acarajé porque meu pai não tinha problema com acarajé, né? Sim. Mas você não vai dar uma torta doce para um diabético. Não é disso que eu tô falando. Mas assim, você pode ir fazendo coisinhas para ainda existir o prazer, né? Não pode dar, não dá todo dia, mas uma vezinha. Então, você assim, sabe menos uma coisa doce, que eu não... chocolate 70%. Isso. Adaptando. Você sabe uma coisa que aconteceu comigo? Eu não sei se aconteceu com você, nem com você. Às vezes eu me esqueço que esse povo tá lá, sabe? Eu tô aqui tão entretida. Que bom que você tá aí. Uma coisa que acontecia muito era assim. Minha sogra morava num sítio, mora ainda. Esse é outro caso, mais pra frente. Mora num sítio sozinha e nós íamos passar o domingo com ela. Minha mãe
eu queria fazer o quê? Botar minha mãe na cadeira de roda, levar pra lá e passar o dia maravilhoso e tal. Minha mãe ia tal, daqui a pouco minha mãe tava... A gente vai que horas, assim, que ela não queria ser empecilho pra nada. A gente vai que horas e tal. Eu digo, Arthur, minha mãe já não tá mais querendo. Vamos. Chegou em casa um dia, ela disse, deixa eu te pedir uma coisa. Não me leve mais pro sítio, não. Aí eu, aconteceu alguma coisa no sítio? Não, mãe. Eu saio da cama, sento na cadeira, saio da cadeira, sento no carro, saio do carro, sento na cadeira, saio da cadeira, sento no sofá, e lá e vai. Quando eu olhei, eu já me mudei 7, 8, 10 vezes de lugar. E eu tô aqui, não aguento, tô exausta, dói minha perna, dói aquilo. Mas eu estou feliz em casa. Sabendo que vocês estão felizes, eu tô feliz também. Então eu comecei a entender que era assim, ó. E aí, mãe, a gente vai pro sítio, quer ir? Não quer ir, ela tá com a cuidadora aqui, vai ficar. Manda um beijo pra Cecília, de lá me ligue e tal. Então a gente fazia essas coisas, porque às vezes a gente acha que levar com a gente é bom, porque pra gente é bom, porque a gente tá aqui vendo. Então esse lado do egoísmo também, dessa superproteção, é muito importante de pensar. Que o que nos faz feliz não necessariamente faz a eles, entendeu? E dar essa voz a eles, né? Inclusive a voz de falar o que é que quer para eles e ter as conversas difíceis também. Porque morrer todos vamos um dia, né? Então o que é que essa pessoa quer? Eu lembro minha avó faleceu com 94, até 92 ela era o máximo. De 92 a 94 foi ladeira abaixo. E ela, na intenção de prolongar a vida dela, a gente fez coisas que eu tenho certeza que se ela tivesse consciente, ela não gostaria, porque ela era super bonita, super vaidosa, e de repente estava ali ela de fralda, aí as cuidadoras botavam umas chuquinhas na cabeça dela. Eu olhava assim, já tem eu falava, isso, meu gente, Deus. não deixa não, que elas não são crianças. Minha mãe... São adultos. Não, Elas minha mãe de detestava. Minha mãe detestava. Minha mãe queria batom, porque minha mãe sempre foi vaidosa, assim. As meninas queriam fazer penteado em minha mãe. Eu digo, vocês estão loucas, gente. Deixa essa senhora em paz. E aí, interna, desinterna. Interna. Obrigada, Flor. E de fralda, eu falava, meu Deus, minha avó viveu 92 muito bem. Se tivesse deixado ela partir, eu acho que seria melhor. E até esse tipo de coisa, quando a gente fala na nossa cultura... Você quer que morra? Não, gente. O que vida ela teve? 2 anos inconsciente. 2 anos sendo tratada como uma marionete. Isso uma faz mulher parte que desse egoísmo, né? Que a gente quer segurar. A gente tem. E a medicina, ela é voltada para isso. Agora que está começando esse movimento de cuidados paliativos. Que a gente entrevistou aqui falando sobre luto, cuidados paliativos. Foi ótimo. Então... Isso, a velhice não é oficialmente considerada um momento de paliação, mas eu acho que a lógica da paliação para o velho longevo vale. É perguntar à pessoa o que é que ela quer, né? Dar a ela um final de vida com qualidade, com conforto, e não querer empurrar a vida por empurrar. E empurrar para a gente. Para a gente, para a gente não perder. Também entender um pouco os sentimentos deles, que ficam um pouco infantilizados também, né? Em determinado momento. O medo de dormir, o medo de estar sozinho, né? A tristeza, de repente, qualquer Minha mãe hora... que achava que a cuidadora tinha cara de biscoito falante. Isso aí já eu fui fazer uma seleção, foi uma moça. Minha mãe olhou pra ela. Ah, tudo bem, pode ir ali, Mônica, depois vai falar com você. Tá bom. Mãe, o que foi que aconteceu? Ela tem uma cara de biscoito falando assim, ó. Se eu ficar olhando, vai me dar aflição. Eu não fiquei com a menina. Porque se era ela que tinha que escolher, você já pensou, ela tem o biscoito falante? Assim, aí tem aquela coisa, a confusão mental. Isso minha mãe não sabe o nome de ninguém, nenhuma das cuidadoras. Menina! Ela chama de menina. Menina! E tecnologia, que ainda tem isso. Não entendem nada. Minha mãe não sabe ligar. Nada. Meu pai também não sabia. Mais um fator nessa salada de fruta que eu chamo, que a tecnologia se atrapalham com senha de banco, né? Até hoje, por exemplo, meu pai até hoje adora ir no banco. E a gente morre de preocupação em ir no banco sacar dinheiro. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Ô, Martinha, liga pra tu nessa onda, pelo amor de Deus. E os bancos, os golpes? Menina, eu tenho o pai de uma amiga minha, já foi dinheiro assim, ó.
Toda hora ele toma um... Mas assim, é um passeio ir no banco e quando lógico. fala da tecnologia, né, não é familiar para eles, uma hora certa, uma hora não certa, chama a gente, Ele tá com quantos lá. anos, seu pai? Meu pai tá com 81, só que como é cardíaco e hipertenso, ele tá bem envelhecido. E minha mãe é mais velha, tá com 84, já superou 3 cânceres, né? Nossa Uma guerreira. Senhora, guerreiríssima, hein? E graças a Deus tem um ao outro, né? Eles são muito parceiros. Isso é lindo ajuda demais, muito. né? Até hoje é de até mãozinha lá, dada. Meu pai até estava em lá, toda a Arthur, quimioterapia. presta atenção, de mãozinha dada, viu, meu irmão? Toda a quimioterapia, meu pai estava lá. E agora é interessante porque não pode mais acompanhar em hospital, né? Porque a partir de 80 não pode ser acompanhante hospitalar. Ah, não sabia. Mas minha mãe teve uma internação recente por pneumonia. Meu pai não podia ser o acompanhante, mas todo dia, 8 da manhã, ele estava lá todo arrumadinho. Eu só saía 8 da noite empurrado. Ó, você tem que ir para casa. Então, assim, a gente tem essa bênção, mas não é fácil. Estamos em tempos de Divertidamente, né, no filme. Todas aquelas emoções, a gente tem muito medo do que vai acontecer. Medo que viaja, medo que alguma coisa aconteça e você não esteja aqui. Como se a gente tive fosse muito resolver. esse medo. Tem muita tristeza. Não deles com a gente, muita né? ansiedade. Então, todas essas emoções nessa... E é isso que o Bengala se propõe. São muitas emoções que emergem. E a gente precisa olhar para essas emoções, dar espaço e dar vazão para isso, fazendo tudo com responsabilidade, mas também não romantizando. Isso. Porque não é fácil, gente. Não é fácil. E uma coisa... ninguém. Desculpa, pode falar. Também pode. Uma coisa importante é falar. Porque nós também somos de uma geração que a gente fala pouco sobre os nossos problemas. A gente não tem problema. E aí, tudo bem? Uma vez eu disse... Né? Outro dia eu disse ao meu psicólogo assim, não sei o que, ele falou, e aí? Eu disse, tudo bem. Ele falou, você não acha que tudo é muita coisa, não? Ops, tudo. Como é que eu posso dizer que tá tudo bem? Não tá tudo bem nada, porque alguma coisa não está bem. E aí você comemora, ótimo, tô aqui, tô fazendo e tal. Mas a gente precisa falar. Eu preciso falar, eu preciso cantar, eu preciso dançar, eu preciso dizer a você, Martinha, pelo amor de Deus, vamos tomar um café comigo ali, que eu tô morta de vontade de falar um bocado. A gente faz isso direto. Vamos ali, vamos, tal, botar pra fora o que a gente tiver de botar. Porque senão é a gente que vai. Né? Mas por isso a importância das comunidades, dos apoios, para você ter aonde recorrer. Pra e quem não achar recorrer. que é chato, né, Paula? Não achar que tá chateando falar, ninguém. Você pode nem interagir, mas só o fato de ter um lugar que você possa escutar e você possa ler informações que vão te ajudar nesse momento. Porque assim, quem cuida... Tem sentimentos que às vezes ela se cobra muito no sentido, pô, eu tô tendo raiva, eu não posso, por que eu tenho raiva? Mas isso acontece com criança também, gente. Raiva, tem mãe que culpa. tá ali, não aguenta mais, o peito dói quando tá amamentando, ou então o menino tá ali, sente raiva da criança. É normal. Mas não é raiva para... Não, gente. Mas você sente raiva, você sente culpa, você sente tristeza. Você pode sentir, né? Você pode. Tá tudo bem. Então, assim, mesmo que você não queira falar, você tem um canal que você possa tirar informação, tirar uma palavra de acalento dali, né? Depois você vê um podcast, você fica mais tranquila de saber que você não é a única, que tudo bem você sentir raiva, que tudo bem, que você precisa realmente entender o que está acontecendo. E o bacana de lá, Paula, você falou na instante do não julgamento, é que a gente não julga ninguém. Exatamente. Todo sentimento é acolhido, até porque... faz parte da gente, a gente é luz e sombra, né? Eu falei do filme Divertidamente, tem um detalhe no filme que acho que as pessoas não percebem muito, que tem umas bolinhas que ficam circulando, são das emoções, e tem várias bolinhas que têm cores variadas, né? Por que isso? Porque eu posso estar alegre e triste ao mesmo tempo. Eu posso estar triste porque minha mãe está doente e estar feliz por estar ali cuidando dela. Né? Sim. Eu posso estar feliz porque viajei de férias com meu marido e meus filhos e estar triste porque estou longe dos meus pais. Posso estar com raiva e eu ter raiva daquela situação não quer dizer que eu tenha raiva dos meus pais. Porque eu tenho raiva e amor ao mesmo tempo. Né? Eu tenho medo... e, ao mesmo tempo, eu tenho coragem junto, né? Eu tenho medo, mas eu parto para a vida, para a ação. Então, assim, são sentimentos que fazem parte do ser humano e ali é o espaço de acolher esse sentimento, inclusive de dar risada. Às vezes, a gente traz um tema para o grupo de acolhimento e aí teve uma vez que a gente combinou de rir. Opa, me empolguei. De rir dessa situação toda, né? Contarem casos...
engraçados, Divertidos. né? A cuidadora com Divertidos. cara de biscoito ia entrar então, nessa. para a gente também olhar para isso com uma certa leveza. Sim. Agora, teve uma pergunta de bastidor que vocês ainda não fizeram. Qual é? Por que bengalas? Por que Por que- bengalas? Por que bengalas? Então, meus pais, eles têm dificuldade de locomoção, todos dois. Todos dois são operados de prótese de quadril e andam com uma bengala. E tudo começou, esse movimento todo começou com um texto. Eu escrevo, gosto de escrever, me digo escritora amadora. E eu escrevi um texto, publiquei na internet, chamado Heróis de Bengalas, que eu falava disso, né? Que estava vendo meus heróis, porque é uma desconstrução. Desconstrução, Quem teve pais exatamente. incríveis como eu tive, como eu tenho, né? Mas assim, meu pai foi uma figura pública muito importante, foi um homem admirado, respeitado. E você vê esse homem hoje andando de bengala, né? Fragilizado. Dependente, então dói muito. Eu escrevi um texto, Heróis de Bengalas. E quando eu resolvi criar a comunidade, eu estava discutindo lá o nome, e minha filha, uma das coisas que ela trabalha é com um negócio chamado naming, que eu nem sabia que existia, uma das novas profissões, que é a criação de nomes para produtos, serviços, eventos. E aí minha filha falou, mãe, por que você não põe bengalas? Porque foi o seu texto que gerou uma repercussão, e porque, na verdade, a bengala aí, ela não é um desmerecimento do idoso, mas ela é um instrumento importante. Quando você está com dificuldades, é na bengala que você encontra esse apoio para caminhar. Inclusive, existe umas coisas que se fala assim, fulano é a bengala de não sei quem, né? E a gente, na verdade, metaforicamente, nós somos as bengalas umas das outras. Eu falo uma das outras, mas tem um homem na comunidade, porque a maioria são mulheres. Né? Somos as bengalas umas das outras. Vocês vão ser, ela falou, mãe, vocês vão ser as bengalas umas das outras, vão se apoiar para ter força para caminhar. E, ao mesmo tempo, na medida que vocês se apoiarem, vocês vão ser as bengalas que seus pais precisam. Mesmo que os outros pais não caminhem com a bengala de verdade, mas vocês são o suporte, o apoio para que eles sigam. E aí eu falei, olha, que bacana. E aí acabou ficando bengalas. E até para trazer ela falou, até para trazer uma leveza para o assunto, né? Então, o nome Bengalas acaba sendo até divertido. Então, essa é a ideia do nome Bengalas. Você falou aí mais cedo sobre que a maioria são mulheres e que nessa comunidade vocês têm apenas um homem. Esse homem, por que você acha que os homens não participam? Apenas porque nós temos essa coisa do cuidado, essa coisa da casa, essa coisa de mulher que cuida de casa e nesse espaço faz assim? Ou porque você acha que existe uma impaciência ou um despreparo absoluto? Porque a gente não importa se a gente está preparado ou não, a gente tem que ficar. Mas existe um despreparo para o homem se quer ajudar, né? Porque no meu caso, por exemplo, ela sabe, Arthur colou na minha corda. Foi ele que disse, sua mãe tem que morar com a gente. Então, porque dividir... é uma coisa muito cultural, não? Do É isso que eu não entendo. Provedor, Elas falam sobre isso? A gente fala muito sobre isso. Inclusive, eu fiz uma entrevista com um homem, que é um médico oftalmologista, mas eu não entrevistei ele como médico, entrevistei ele como um filho que cuidou da mãe, para entender justamente isso. Tem vários aspectos aí. Um é essa questão cultural. Então, primeiro, assim, já tem uma acomodação, porque uma mulher vai tomar a frente. Geralmente é assim. Inclusive, tem as noras, que eu falei na comunidade, tem as noras. Muitos homens não assumem, às vezes, filho único, ou tem irmãos, só são homens, e deixam isso para as esposas cuidarem, né? Tem essa questão, tem uma outra questão que até, no caso de participar da comunidade, que é se expor. Né? Então, eu não vou ali admitir que é difícil, eu não vou ali admitir que eu estou em sofrimento. Uma certa vaidade, né? A vaidade de você abrir sua fraqueza, vamos dizer assim, que nem é fraqueza isso. Que muitos hoje, graças a Deus, uma das coisas boas que a pandemia deixou, talvez a única, é essa abertura nossa hoje para buscar apoio psicológico. Então, hoje a gente vê um movimento maior de homens buscando apoio terapêutico e tendo menos preconceito com isso. Mas daí a chegar num grupo
né, se expor ali, falar das suas dificuldades, aí eu acho que já gera também uma resistência aí pela Eu acho que vaidade, muito pela essa coisa imagem. do homem ser o provedor, ele que tem que sair para trabalhar e a Também. mulher que vai ficar em casa cuidando das coisas. Cuidando. Pois é, mas e cadê as mulheres todas que dizem que não, que são iguais, que parará... Não, aí ela vai ter que parar de fazer o negócio dela para cuidar da família. E ele que diz que ele dá o apoio, que ele Ele dá o apoia apoio, ela, que ele lava, que ele ele não vai passa, abrir que ele mão, cozinha. ele não vai abrir mão do trabalho dele, de ser o provedor, de ajudar Eu dentro nem da acho casa. que deve não, entendeu? Não, mas- Eu só tô querendo saber porque o discurso para A uma gente- coisa é um, o discurso para outra coisa é A outra. mulher abre mão porque mais forte que qualquer coisa vem a culpa. Hum. A culpa e esse medo de ser mal vista, de ser mal interpretada, Uhum. Do julgamento, do julgamento. da história do... né? A gente vê, vou pegar uma outra situação. Um casal relativamente jovem que a mulher adoece ou que o homem adoece. O que é que a gente vê geralmente? Quando o homem adoece, a mulher fica ali até o fim, cuidando. Quando a mulher adoece, muitas vezes o cara É largada. É. sai. Tem uma colega, até uma interessante aqui para vocês entrevistarem, né? Karine Cidade, eu sempre falo dela. Ela tem um trabalho, ela teve câncer, tem um trabalho que é o Inspire C, Mulheres, Trabalho e Câncer. E ela trabalha com mulheres que passaram por câncer, que geralmente elas perdem o marido e o trabalho. Então é complicado. A gente não, meu Deus, o que é que vão falar de mim se eu tenho uma situação agora, né, de uma amiga muito próxima que está com o marido detectado, diagnosticado com Alzheimer precoce. Se essa mulher larga ele, ela ia ser trucidada, né? Ela está cuidando por escolha própria, Sim. né? Por amor, por carinho, mas assim, se não fosse agora homem, Ave Maria, muitos deixam e deixam mesmo. É. Então tem E ainda tudo são isso. desculpados por isso, né? São Ainda tem desculpados isso. por isso. Ainda Então, são assim, desculpados. realmente ainda tem uma questão cultural e a gente contribui para essa questão cultural, porque a gente é cuidadora por natureza, a gente tem ainda essa preocupação, né, com o que vão pensar, com o nosso papel na sociedade. E aí acaba que a gente reforça esse status quo. É. E as pesquisas indicam muito isso, né? A maioria, mulheres na faixa etária tal, que abandonam tudo e que tem que cuidar, que nem você falou, de filho, de pai, de neto, de casa, de trabalho, de várias outras coisas, né? Então... Eu acho que uma coisa também, eu vou dizer a vocês, viu? Ao passo que nós não devemos romantizar esse cuidado, vamos dar um pouco mais de leveza a ele também. Porque às vezes, meu pai, seu pai tá fazendo o quê? Não tá fazendo nada, ele tá lá no quarto, quieto, e você tá aqui, achando, super valorizando. E quando você vê a família... Tem uma amiga minha mesmo que diz que nada, menina, quando eu não quero fazer um negócio, eu digo que minha mãe que não deixou eu sair. Minha mãe tava aqui chorando, Como assim, produção? Você joga a sua mãe contra a família, o marido tá dizendo que nada, aquela velha me chateando ali, e eu não posso sair com minha mulher porque ela não deixa. Quer dizer, não é isso, entendeu? Eu acho que tudo a gente precisa buscar um equilíbriozinho e cuidar dos bichinhos. Eu tenho uma pena de velho. Tem um pessoal que faz um podcast de psicanálise, eu estava escutando um sobre culpa. E eles falando justamente desses dois extremos, né? Do extremo do máximo sacrifício, a pessoa que se culpa, tanto que ela se identifica com a culpa, meu nome é culpa. Né? Mas eles traziam também um movimento hoje que está acontecendo, que é eu não tenho culpa de nada. Não, então, se meus pais me maltrataram, eu vou me afastar porque é um relacionamento tóxico. Né? E a gente vai se desobrigando de certas coisas. Mas aí também, quando papai e mamãe morrem, quer o dinheirinho da herança, né? Não cuidou, não fez nada, mas quer o dinheirinho. Então, assim... Sei como é. De novo, não é nem tanto, nem tão pouco. Nem é isso, assim, não cuidaram de mim, não vou cuidar deles, né? Vou viver a minha vida. Até essa coisa do fez as suas escolhas, eu também tenho muito isso com meus pais, né? Vocês fizeram as suas escolhas. Mas, assim, não é por isso, porque eles fizeram as escolhas que a gente abandona. Mas lógico. a gente pontua isso, né? A gente vai pontuando. Até porque se não pontuar, a gente fica louco, né? Não, e hoje eu pontuo outra coisa com eles. Eu falo assim, cuidado, que as escolhas de vocês têm impacto hoje em todo mundo. Exatamente. Não é só em vocês. Então, assim, uma escolha, por exemplo, de... quero morar sozinho, não quero ninguém ajudando. Mas se tem uma queda...
e vai para o hospital e não tem ninguém ajudando, aí eu tenho que deixar o meu trabalho, Exatamente. meu filho, para ir ficar no hospital com você. Então, cuidado com essas escolhas. Mas aí, voltando, né? Nem tanto, nem tão pouco. Nem a gente pode estimular uma geração que se desobriga de tudo, né? Não, qualquer dificuldade me afasto de você, porque Perfeito, é um relacionamento tóxico. Não, que nada. Né? Claro que tem as coisas graves, mas hoje a gente vê gente fazendo esse movimento por muito pouco. E nem também você ser a Mulher Maravilha, Marte, que larga tudo, né? Até porque é outra coisa que acontece, quando esses pais vão, se sua vida só está dependendo deles, fica um buraco desse tamanho. Exatamente. Então, eu tenho aí no grupo, né, umas 2 pessoas que vivem em função das mães, nesse caso, né, 2 mulheres que vivem em função das mães, e eu me preocupo muito o que vai acontecer com elas quando as mães se forem, porque a vida, o sentido da vida hoje é esse cuidado. E aquela coisa, deixar bem claro aqui, que a gente está falando de uma parte da sociedade que tem condições. Porque aquele negócio do Globo Repórter me pegou muito. Eu também, eu chorei horrores ali. Porque você vê que a pessoa fala assim, eu não tenho mais vida, minha vida acabou. Minha vida eu quero cuidar dele. Não tenho vida, não saio, não faço nada. Ela falou assim, eu não saio de casa, eu faço absolutamente nada. Então é muito mais complicado. É muito e outra mais. coisa, e até indo além, né, do não sair de casa, essas pessoas, quando precisam de um tratamento, uma coisa é eu levar no meu carro particular, outra coisa é eu pegar um idoso de cadeira de roda, por exemplo, para levar num transporte público. Né? E se ela passa mal? Eu penso sempre isso Vai fazer daí. o quê? Ela não tem direito sequer de passar mal. Adoecer. Então foi muito pesada para mim aquilo ali. E é a realidade de muita gente. A gente está falando, é isso que eu falo. Ressaltando que a gente está falando de uma parte que tem condições. E quem não tem. Então estamos falando de cuidadores de pais idosos, porque ainda tem esses cuidadores parentais que cuidam de maridos, de filhos, né, de irmãos. Então, você tem cuidador parental aí hoje de diversas pessoas, de crianças, às vezes, né? Crianças que têm seus problemas de saúde, que nasceram com alguma comorbidade. E aí sempre quer dizer, no geral, é a mulher que abdica de tudo e perde a vida. É torcer realmente para que seja aprovada essa ajuda, que seja realmente que comecem as pessoas a cair na real de que é necessário ajudar quem ajuda. Sim. Né? E eu acho que você traz uma coisa que é o início disso, que é um lugar de aconchego. E quem um lugar ajuda, de aprendizado. Então, e quem ajuda que precisa de ajuda também precisa baixar a guarda. Porque eu já tive vários exemplos de amigas que estavam com esse problema e diziam, e aí? Quer que eu vá lá? Quer que eu converse? Vamos conversar um pouquinho? E aí? Tal. Ah, não, tá tudo ótimo aqui, pode deixar para. A gente percebe que ela não quer dividir aquilo, mas que está sofrendo muito. Sim. Então, às vezes, 2 palavras é muito melhor do que palavra nenhuma, sabe? E agora, assim, meu desejo é, depois da formatura, né, de psicologia, que é no final do ano, é ver como eu chego nessas pessoas, né, com o acolhimento, que é a parte que eu domino. De quem cuida. Então, de repente, né, ir fazer uma ação, sei lá, num asilo, mas não com os idosos, com esses filhos que vão lá, que levam os pais. Em algum hospital, né? Tipo, as obras sociais Irmã Dulce, que tem toda uma ala de geriatria, de estar ali para esses familiares. Então, eu fico hoje pensando e aceito sugestões, aceito, né, quem topar fazer isso, algum hospital, algum asilo, né, que a gente possa esse trabalho espetacular. Possa ir fazer esse acolhimento com esses filhos, né, ou noras ou netos, mas com esses parentes de idosos, porque realmente essas pessoas precisam de muita ajuda e não tem quem olhe por eles. Não mesmo. E lembrar só, assim, se tiver alguém desse público nos ouvindo, que existe atendimento, eu sempre gosto de falar isso, existem atendimentos psicológicos gratuitos, busquem, por exemplo, as escolas, as clínicas escolas de todas as faculdades de psicologia aqui
da Baiana, das particulares, né? Fazem atendimento gratuito, busquem esse atendimento, mas assim, cuidem de vocês. A velha máxima da máscara de oxigênio, né? Bote primeiro em você. Para poder cuidar do outro. Si. Pronto, eu ia dizer a Martinha que dissesse alguma coisa, mas ela mandou o recado dela assim, ó, muito legal e muito bom. A gente tá muito feliz em poder conversar essas coisas, porque todas as pessoas gostam muito de conversar sobre oba-oba, mas a vida da gente é real, né? Adorei o nome, por sinal. Trago Verdades. Por falar em Trago Verdades, nós temos uma caixinha. Nessa caixinha tem algumas verdades que a gente coloca, que a gente acha, que a gente acredita. E a gente queria que você tirasse um papel e comentasse. É verdade pra você? Porque a verdade não é absoluta, né? Sim. Então ela é pra você, você acha, concorda, não concorda? O que você disser é só pra gente relaxar e ouvir sua verdade. Tá bom, vamos lá. Escolha aqui. Faça a sua misturinha aí. Vou fazer, meu Deus. Faça a mistura. Nem a gente sabe o que tá escrito aí. Todo mundo diz isso. O sucesso não é a chave para a felicidade. A felicidade é a chave para o sucesso. Eu acredito, para mim é verdade, né? Eu acho que... Não sei se a palavra exata é felicidade, mas eu acho que quando a gente está num caminho que faz sentido, vamos chamar assim, né? Quando a gente tem, assim... Quando as coisas fazem sentido, estão alinhadas com o que a gente acredita, estão alinhadas com nossos valores... É muito mais fácil a gente construir, ter sucesso. Alcançar, né? O sucesso sem essa base, eu diria, sem essa coerência, eu acho que ele é frágil. Ele não se sustenta ao longo do tempo. Perfeito. Né? Então, é isso que eu acredito. Eu só faria esse ajuste aqui no termo felicidade, mas eu acho que também quem está alinhado com seus propósitos... de alguma forma, tem mais chance de estar feliz, ou no mínimo estar em paz, né? Exatamente. Isso aí. Estar em paz. Perfeito. Então, é isso. Que bom. Perfeito. Martinha, a gente quer agradecer, porque poder falar disso com uma pessoa que está tão disposta a cuidar da gente, né? Vocês estão ligadas que esse cuidado aqui é um cuidado para a gente. Então, assim, eu queria pedir a vocês que entrem lá, divulguem, passem para outras pessoas, porque às vezes se você está aqui, seu pai, sua mãe ainda não são idosos, seus avós, enfim, você não tem esse problema neste minuto, mas tem gente do seu lado que certamente tem. Então, ó, encaminha lá, encaminha e bota a Martinha para trabalhar que ela tá querendo, tá bom? Obrigada, viu, meu amor? Obrigada pelo convite. Foi ótimo. Obrigada. Peraí. Desculpe. Gente, nossas... Olha, eu tava tão empolgada que eu me esqueci dos presentes. Martinha, a Croque Push mandou pra você. Obrigada, Croque Push, eu sou cliente, viu? Apaixonada. Apaixonada. Quem é cliente é apaixonado por eles. Gente, quem não é? Agora você vai se apaixonar também pela Aromatizar. Aromatizar escolheu um presente pra você, elas trazem sempre uma coisa personalizada. A gente diz quem é e ela é muito bacana. Obrigada, Aromatizar. Adorei. Pronto, agora, gente, tem mais surpresa não. Tchau.